Rodolfo Landim expôs o Corinthians, os seus calotes e também o Hugo Souza, falando que ele é emocionalmente afetado e que ele precisa ser o goleiro principal, estar motivado para jogar bem. E a gente vai ver o trecho aqui da entrevista que ele deu pro Benja, lá que é do SBT, já foi da Fox Sports também. Todos os detalhes a gente vai ver o vídeo aqui e também vamos falar da defesa do Bruno Henrique, que pediu o arquivamento do processo no Ministério Público e também da Polícia Federal, alegando uma série de coisas. Fez uma nota oficial dizendo que os métodos de investigação não estão corretos e que o caso já foi julgado. Todos esses detalhes, inclusive a nota eu vou deixar aqui para vocês. A gente vai ver os trechos que mais chamam a atenção dessa linha aí de defesa do Bruno Henrique, beleza? Logo depois da vinheta a gente vai ver todos esses detalhes. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. A gente vai falar aqui sobre uma entrevista que o Rodolfo Landim deu e ele expôs os calotes aí do Corinthians, falou os detalhes também da negociação com o Mateuzinho e com o Hugo Souza e deixou o Hugo Souza meio exposto aí. Falou que o Hugo não tem emocional em todas as situações, que ele rende mais quando é o goleiro principal, que ele depende muito de motivação para jogar bem, mas que não foi surpresa esse bom desempenho dele no Corinthians, porque ele tem muito potencial, mas é emocionalmente afetado. A gente vai falar todos os detalhes dessa entrevista, a gente vai ver um trecho, esse trecho principal da entrevista, mas antes disso vamos falar aqui de Bruno Henrique. A defesa de Bruno Henrique soltou uma nota falando que quer o arquivamento do processo do Ministério Público e da Polícia Federal, principalmente por conta de já ter sido absolvido, do caso já ter sido julgado e arquivado pelo STJD. Então, tem dois trechos aqui principais da nota dele. Nem a Polícia Federal nem o Ministério Público procuraram aferir se o método técnico-científico para a produção e extração dos dados que baseiam a denúncia foi devidamente observado. Verifica-se nos autos que a equipe policial não se desincumbiu de trazer os autos registros válidos sobre a produção e extração dos dados e não assegura a confiabilidade das informações apresentadas. Segundo trecho, esperamos que essa investigação possa também ser arquivada com brevidade para que o atleta possa seguir exercendo sua profissão com integridade e sem maiores danos à sua imagem, que já foi atingida de maneira injusta e irreparável por uma operação infundada. Infundada, tá? Então, vamos lá. Assim, não dá para ter certeza de que ele é inocente, mas muitos indícios do caso fazem a gente pensar a favor do Bruno Henrique. Principalmente, e aí o fator mais oficial que faz a gente pensar dessa forma é o fato do STJD já ter julgado, já ter feito toda a análise de todos os fatos, todos os dados, todas as provas, que não foram provas, porque por isso o caso foi arquivado e o Bruno Henrique foi julgado inocente pelo STJD. E aí é basicamente nisso que a defesa dele pede o arquivamento também dessa investigação do MP e reforçando que só essa forma com que foi feita a abordagem, a forma com que foi feita lá a diligência na casa dele para coleta de provas e coleta de objetos do próprio Bruno Henrique já afetou muito a imagem dele. E isso eles estão alegando, não dizem claramente na nota, mas isso inclusive pode vir a virar um processo da própria defesa dele contra o Ministério Público para reparação desses danos à imagem do Bruno Henrique. Então, a gente continua acompanhando esse caso, mas hoje o que há é essa solicitação da defesa do Bruno Henrique para que seja arquivada a investigação, que seja arquivado o processo contra ele do MP e da Polícia Federal. Vou colocar depois nos comentários aqui um link para essa nota oficial do Bruno Henrique, da defesa dele sobre esse assunto, beleza? Então, vamos falar agora sobre a entrevista do Landim,
Entrevista que ele deu ao Benja, no podcast do Benja. Não é bem um podcast, uma entrevista no canal do Benja, chamado Benja Memucho. E o Landim foi lá, falou basicamente sobre o Corinthians, porque o Benja todo mundo sabe que é corintiano, então ele pegou bastante nesses assuntos. E na hora em que ele questionou sobre o Mateuzinho, o Landim tentou não expor muito o Corinthians. Quando o Benja pergunta se foi pago ou não, ele fala: a primeira parcela, sim. Aí o Benja: e a segunda? Não, não foi. Mas a segunda já venceu? Já. E a terceira? Não, a terceira ainda não venceu. Mas ele deixou claro que já está atrasado. E aí o Benja entrou mais na situação da questão bancária, do fiador, que é a Brax. E aí o Landim foi levando, sem querer também expor muito, porque não faz muito sentido jogar tudo no ventilador, quando você ainda tem um processo, entre aspas, em curso, para o Flamengo receber os recursos que o Corinthians está devendo, mas deixou claro e expôs que o Corinthians realmente está dando um calote no Flamengo pelo Mateuzinho, e já é certo que o Flamengo só vai receber da Brax no ano que vem, que é quando o Corinthians tem esses recebíveis da Brax. Então, e acaba tendo prejuízo, principalmente prejuízo de juros, porque é uma parcela que está em atraso desde o meio do ano, e o Flamengo vai ter aí quase um ano de hiato aí, de intervalo para receber os valores da Brax. E aí entrou também na questão do Hugo Souza. O Benja primeiro perguntou como se deu o empréstimo do Hugo Souza, se o Landim estava surpreso com o desempenho do Hugo Souza. E aí o Landim disse que não, que o Hugo Souza é um grande goleiro, com grande potencial. E aí vem a parte que ele deu uma marteladinha maior. Ele falou: o Hugo Souza depende muito do emocional. E ele precisa muito de estímulos para render. E isso já não vinha acontecendo no Flamengo, porque nos momentos em que ele não era o titular, ele acabou não rendendo da mesma forma. Além disso, no Corinthians, ele é titular, ele é um dos principais jogadores, então ele acaba ficando muito motivado, e é por isso que ele não se surpreende nem um pouco pelo fato do Hugo estar muito bem por lá. E aí, voltando até o caso do Mateuzinho, além de expor a questão da dívida do Corinthians, o Landim ainda deu uma alfinetada, porque o Benja, no momento em que houve a questão do Mateuzinho ter sido emprestado ao Corinthians, treinado antes de assinar a papelada, aí o Landim chamou ele de volta pro clube, até que fosse acertado tudo, e aí acabou que o Corinthians optou por comprar o Mateuzinho, chegou uma proposta de 5 milhões de euros, e aí o Benja falou como se o Landim tivesse ficado muito surpreso com o valor que foi oferecido pelo Mateuzinho, mas aí o Landim falou: não, eu acho que o Mateuzinho vale isso e vale até mais, mas vocês são pão duros, então, além de caloteiro, ele chamou o Corinthians de pão duro pelo valor que foi pago pelo Mateuzinho. Mas enfim, aceitou, então ele julgou que foi um valor razoável para emprestar para vender, nesse caso, o Mateuzinho. Começou como empréstimo e depois foi para venda. Então, foram essas as declarações sobre Mateuzinho, sobre Hugo Souza. Ele não entrou no mérito dessa questão das garantias financeiras, das garantias bancárias sobre o Hugo Souza, mas disse que não ficou muito surpreso com o desempenho que ele está tendo. Sobre o Hugo ele não entrou em mais detalhes, tá? E eu acho que isso é até uma estratégia. Faz parte não abrir muitos detalhes nesse sentido, até para não expor nem um lado nem o outro. Mas ele acabou expondo aí o Corinthians na questão de atraso de pagamento, de calote, e também o Hugo Souza nessa questão da instabilidade emocional, que a gente já sabe muito bem, mas quando vem do presidente do clube, fica ainda mais clara essa dificuldade do Hugo de render quando não está tudo a favor dele. E acho que esse é o ponto principal aí. Então vamos ver esse trecho principal aí da entrevista do Landim, e logo depois eu peço a vocês para curtir o vídeo, para me seguir em todas as redes no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, também comentar o que você acha desses assuntos, compartilhar com os amigos e com a família e ativar o sininho também para não perder nenhuma notificação
se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Todos esses detalhes que a gente vai atrás para trazer para vocês um compilado bem filtrado, só as informações principais do futebol e do Flamengo aqui para vocês, beleza? Conto com o apoio de vocês e vamos dar uma olhada na entrevista do Landim. Landim, eu vou te falar a informação que eu tenho. Mas, ô Landim, não fica com esse... Se for verdade, você fala, bem, já é isso mesmo. Se não for... Mas na boa. Na boa. Você emprestou o Mateuzinho pro Corinthians, ponto. Aí, um sábado, vocês estão rindo já? Sábado de manhã, o Augusto Melo tinha acabado de assumir. Leva o time pro Parque São Jorge, que é um clube, né, que nem se usa mais pro futebol, pra ter aquela coisa do retrô. Abre pra torcida. E quem está treinando? Mateuzinho. Na segunda-feira, o Landim fala assim, o Mateuzinho assinou o contrato com o Corinthians? E você ouve, não. Então pode voltar. E aí você fala, e quem liberou ele para treinar sem ter contrato assinado? E aí você ouve, ele não foi liberado. O Corinthians colocou ele para treinar. E aí você fala, come back, pode voltar. E ele volta. Acho que na terça-feira ou na segunda ele volta. Passa uma semana, alguém fala para você, presida, tem uma proposta de 5 milhões de euros por 60%, ou 50%, não me lembro, pelo Mateuzinho. E você falou, verdade? Não, aí até agora estava indo bem. Tá bom. Não foi essa surpresa não, porque eu acho que ele vale isso. Vale até mais, é que vocês são pão duro lá no Corinthians. Não, pão duro não temos, a gente compra sem ter. Pois é, e tal. A gente compra, depois nós vemos como é que nós paga. Mas foi isso que aconteceu. Tudo bem, a surpresa... Um pouco de floreio aí e tal. Na verdade, houve um desencontro, sim, no processo de... vamos dizer assim, de cessão por empréstimo e depois do desejo de contratar definitivamente, tinha um preço, e a gente falou, ó, então se você não quer, tem que voltar, e teve essa negociação de fato, eu não me lembro de todos os detalhes, mas no final, ao invés de ser um empréstimo, ele acabou voltando por uma venda dentro do valor. O empréstimo era de graça, o Corinthians só pagava o salário. Eu não me lembro desse detalhe. Landim, para! Pô, você acabou de falar, olha, Benja, você tem uma coisa, eu sou chato, eu leio tudo. E aí você não leu essa parte. Mas às vezes a gente tem umas amnésias. Landim, assim, vai dormir! Eu falo pra você, era de graça. A gente tem uns esquecimentos, assim, direcionados. Seletivos, assim, né? Seletivos. Amnésia seletiva. Isso. O Corinthians pagou o Mateuzinho? Você quer dizer o quê? A primeira parcela? Sim. Não sei quantas foram, não sei. A primeira parcela, sim. A segunda não venceu? Venceu. Não foi paga? Não. A terceira ainda vai vencer ou já venceu também? Não, lá na frente. Mas o Flamengo, para vender o Mateuzinho... Pegou garantias da Brax? Isso. Tá vendo como você sabe tudo? Aí. Eu sei, mas eu pergunto para confirmar. É isso. Do contrato de placa da Brax. O Hugo Souza vai pro Corinthians, o Corinthians vai comprar? Quando que tem que pagar o Hugo Souza? Quando? Eu não sei, eu acho, é muito detalhe, mas assim, eu acho que é tanta coisa que passa por lá, mas eu acho que é agora em novembro. Em novembro. São 800 mil euros? São 800 mil dólares ou euros, não sei, mas o valor é esse mesmo. Ele tá jogando pra caramba no Corinthians. Tá. Te surpreendeu? Não. Você sabia que ele era um grande goleiro? Sim. Ele é um grande goleiro, assim, mas assim, o Hugo tem uma personalidade, assim, especial. O Hugo, ele precisa estar motivado e ele precisa ser o principal goleiro do time. O Corinthians ele é, né? Isso, e eu acho que deu certo em boa parte por causa disso. Ele teve momentos em que ele foi o goleiro titular do Flamengo e quando ele deixou de ser o goleiro titular, que a gente tinha de
de retorno é que a performance dele caía muito. É como se ele fosse emocionalmente afetado. Mas ele é um ótimo rapaz, a gente gosta dele, muito. Então foi isso aí, foram essas as declarações do Landim, deixando claro aí que de fato o Corinthians está dando um calote no Flamengo. O Flamengo só vai receber via fiador o Mateuzinho. E no caso do Hugo Souza, ele não entrou no mérito ainda da questão das garantias bancárias, do fiador, porque é uma negociação ainda que está em curso, mas falou sobre a personalidade do Hugo, que é um goleiro de muito potencial, mas que emocionalmente depende muito de estímulos, precisa ser o principal, precisa ser o centro das atenções e precisa estar tudo muito favorável para que ele renda. E aí nem sempre vai ser tudo do jeito que a cabeça dele precisa para ele render. E assim que ele foi para o banco no Flamengo naquela época, antes ainda de sair para Portugal, ele já caiu muito, já começou a não jogar da melhor forma. Beleza? Então hoje era isso. Conto com os comentários de vocês, com a curtida, com o compartilhamento. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Valeu, até a próxima. Abraço. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!